Vamos lá. Então diz assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o pegarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou a sua fama. Amém? Ó Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa na Tua palavra agora, abra nosso entendimento, meu Deus, nos dá compreensão, nos ajuda a entender o que a Tua palavra está nos falando, o que a Tua palavra está nos dizendo nessa noite. Usa a minha vida, meu Deus, usa, ó Deus, tudo que o Senhor já me deu de entendimento, que nesse momento agora o Senhor possa me usar para que a Tua igreja saia daqui fortalecida, alimentada no poder da Tua palavra, fortalecida e alimentada, ó Deus, pelo entendimento da Tua palavra. Eu oro a Ti em nome de Jesus, e em nome de Jesus te agradeço. Amém. Graças a Deus. E tudo que nós vemos na vida de Jesus, na vida do nosso Senhor, isso serve para nós como aplicação para a nossa vida, porque embora Jesus fosse Deus, embora Jesus seja o Deus criador do céu e da terra, Ele viveu como homem. Ele viveu como homem, Ele viveu para cumprir o seu ministério, Ele passou aqui na terra, aprendeu a obediência por meio do sofrimento, como a palavra diz, em tudo Ele foi tentado, por isso hoje Ele é o nosso intercessor perfeito, o nosso sacerdote perfeito, que se compadece das nossas fraquezas. Então, quando você lê que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para ser tentado, para ser provado, antes do seu ministério começar, Ele é levado ao deserto, para ser tentado, para ser aprovado por Deus, para então dar início ao seu ministério de cura, de pregação, de maravilhas. A igreja passa também pelo deserto, você, eu passamos pelo deserto. Deus nos leva ao deserto, não é o diabo que nos leva ao deserto, Deus nos leva ao deserto. Aqui, no caso, literalmente, um lugar que só havia pedras, não havia vegetação, um lugar sem vida, sem abrigo. Ele é levado àquele lugar. Nós somos levados também ao deserto da vida, a um tempo de dificuldades, a um tempo de escassez, a um tempo de portas abertas. E por que Deus nos leva a este lugar? Para nos treinar, para nos ensinar, para mostrar para nós quão poderoso Ele é e que podemos depender totalmente dEle, para tirar da nossa vida as coisas que atrapalham a nossa fé. Por exemplo, a confiança que temos no homem, a confiança que temos no dinheiro, a confiança que temos em nós mesmos. Dividimos muitas vezes a nossa confiança, ou achamos que temos fé, mas porque nos sentimos seguros, porque estamos rodeados por estas coisas. Então Deus tira isso da nossa vida, Deus permite que a provação chegue na nossa vida, como diz lá Tiago, capítulo 1, meus irmãos, tem de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação produz
A provação na nossa vida produz. A provação produz em vocês a perseverança. E essa perseverança tem que ser completa para que vocês sejam perfeitos diante de Deus. Então, Cristo é levado ao deserto e durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, tentado a se desviar do propósito de Deus para a vida dele. O Senhor, ele veio a este mundo para morrer naquela cruz, para morrer na cruz em nosso lugar. O seu ministério era carregar sobre si os nossos pecados e receber o juízo de Deus sobre si no nosso lugar. E o diabo, ele desde o início tentou a Cristo a se desviar deste propósito de Deus. Da mesma forma, temos um propósito, temos um ministério, temos uma carreira a correr, um caminho a percorrer. E esse caminho não significa necessariamente que é um caminho de sucesso. O caminho de Cristo foi a cruz, morreu como um bandido aos olhos daquelas pessoas que estavam lá. Zombavam, escarneciam dele, dizendo que ele era um malfeitor como qualquer outro. Nós temos hoje essa mentalidade, de que o ministério do cristão é aquele ministério onde ele encontra fama, dinheiro, ele viaja o mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A tarefa da igreja é trilhar um caminho de espinhos, é pregar o evangelho para o mundo que nos odeia, é lutar contra Satanás, que é o inimigo de nossa alma, é levar a palavra de Deus para os perdidos e travar batalha contra os demônios. É um campo de guerra. Cristo está no deserto sendo tentado pelo diabo. E aí você precisa entender, muito interessante o que acontece nesse texto, porque não se fala sobre as outras tentações dos 40 dias, mas fala de as três últimas. Mas o interessante é que começa assim, versículo 2, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. Então, ao final de 40 dias, o Senhor teve fome. Não é um milagre que está acontecendo aqui. Ele ficou 40 dias sem comer, não sem beber. Bebeu água, não conseguiria ficar 40 dias sem beber água. O ser humano não sobrevive 40 dias sem beber água. Ele bebeu água, mas no final dos 40 dias ele teve fome. E é nesse momento então que a palavra começa a trazer para nós a tentação, como que foi a tentação de Satanás, quando ele teve fome. O que eu quero dizer para você? É preciso compreender quem é o nosso adversário. O nosso adversário, ele é sagaz, ele não vê a nossa mente, ele não conhece o nosso coração, mas estuda nosso comportamento, consegue decifrar a expressão do seu rosto, o seu momento de carência, e é nesse momento de carência, é nesse momento de necessidade, é nesse momento de fome que ele vem para tentar te desviar do propósito de Deus. E o que o diabo disse então? O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Eu entendo que Satanás está dizendo o seguinte: olha, você é filho de Deus, você não pode ficar com fome. Você é filho de Deus, você não pode passar por necessidade na sua vida. Você, por favor, use o seu poder, sacie o desejo sacia o desejo do seu estômago, se alimente, transforme essa pedra em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E nós começamos a ver então o nosso Senhor vencendo Satanás, não somente dizendo versículos bíblicos, não somente falando a palavra de Deus, mas a compreensão que Cristo tinha acerca da vontade de Deus para a sua vida, mediante a compreensão que ele tinha da palavra. É preciso conhecer a palavra de Deus para vencer o tentador e continuar firme no propósito de Deus, na carreira, no ministério que Deus confiou a nós. Não é conhecer versículos soltos, mas conhecer a palavra de Deus para entender a vontade de Deus. O Senhor respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o Senhor está dizendo aqui o que está escrito lá em Romanos, Deuteronômio,
capítulo 8, que diz o seguinte, olha, 8:13, que diz assim, o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, 8:3, perdão, diz assim, assim, o que nós estamos lendo aqui? Moisés, falando para aquele povo, que estava prestes a entrar em Canaã, sobre os 40 anos que eles passaram no deserto. Moisés está trazendo aqui o que Deus fez na vida deles durante esse tempo. Assim ele, o Senhor, os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então o Senhor levou o seu povo ao deserto, e lá no deserto o Senhor, ele tirou toda a abundância do pão, e o Senhor limitou o pão somente aquilo que era necessário para mantê-los vivos. Por que o Senhor fez isso? Para que aquele povo então pudesse entender e enxergar que existe também, e mais importante até, a necessidade espiritual de comungar com Deus, de se alimentar de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus. Então Deus leva o povo para o deserto, tira todas as distrações, tira toda o pão, só deixa o suficiente, que era o maná que caía do céu, para que eles então pudessem enxergar que havia também uma necessidade, e essa necessidade era mais importante, que é a necessidade de Deus, que é conhecer a Deus, que é a palavra do Senhor. E Jesus está respondendo então a Satanás. O diabo está dizendo: transforme essas pedras em pães, não fique passando fome. O Senhor disse: não, eu vim aqui justamente abrindo mão do pão para me consagrar a Deus. Eu vim aqui ao deserto para receber o poder do Espírito Santo. Agora não é tempo de comer pão, agora é tempo de buscar a Deus. Agora não é tempo de alimentar a minha carne, agora é tempo de alimentar o meu espírito. Eu estou aqui buscando a Deus para satisfazer uma necessidade maior do que a fome, que é a necessidade de Deus. Nem só de pão viverá o homem. E aí eu quero dizer para você que o diabo, ele vai tentar encher tanto a tua vida de pão, que você não vai conseguir ter tempo para buscar a Deus. Ele vai ocupar a tua vida com tantas coisas, porque ele quer roubar de você o tempo de você se alimentar de Deus. Ele quer atrapalhar você e cegar os seus olhos para que você não perceba a necessidade que o homem tem de Deus. Porque nada, nenhum pão dessa terra, nenhuma bênção, nenhuma alegria dessa terra é capaz de alimentar aquilo que somente o pão de Deus alimenta. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimentar, aquele que crê em mim, nunca mais terá fome. É preciso conduzir a sua vida se alimentando não só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Você precisa entender que se você não tiver tempo na sua vida para buscar a Deus, para se encher de Deus, para se fortalecer no Senhor, você está sendo enganado, você está sendo seduzido pelas coisas desse mundo. Nós falamos aqui, eu acho que na quarta-feira passada, ou na escola dominical, nós falamos sobre justamente os espinhos que sufocam a nossa fé. E esses espinhos são os cuidados dessa vida, é as riquezas, são as coisas desse mundo. Lembre-se o que o Senhor está dizendo: nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo para o diabo: Satanás, vai embora, porque não é só de pão que o homem se alimenta, é da palavra de Deus, e eu estou aqui para me alimentar de Deus, eu estou aqui para me fortalecer de Deus, eu estou aqui para me encher de Deus. O tentador não para. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Sempre muito sagaz, sempre mestre nas palavras. Ele está falando uma verdade, mas uma verdade incompleta.
porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, de uma certa forma, o mundo jaz no maligno, mas eu não creio que o diabo pode fazer o que ele quiser, como ele está dizendo aqui, eu dou a quem eu quero. Eu não creio que ele tenha esse poder. Quem governa o mundo é o Senhor nosso Deus, que levanta reinos, que derruba reinos, que governa, e tem mostrado isso durante toda a história da humanidade. Na história bíblica, nós vemos Deus no governo do mundo. E aí o diabo está dizendo o seguinte: olha, você está vendo tudo isso aqui, eu vou dar a você. Se você me adorar, eu darei tudo isso a você de graça, tudo isso é seu. E eu fiquei refletindo no meu coração, como que eu poderia aplicar isso à nossa vida. E aí eu comecei a me lembrar que a ganância, o desejo de conquistar, o desejo de comprar, o desejo de ter coisas boas, a ambição, o desejo de se enriquecer, pode te levar também a deixar o seu Deus de lado, e você passa então, se for por este caminho, a adorar estas coisas. Jesus disse: você não pode servir a Deus e a Mamon, Deus das riquezas. A Bíblia chama a usúria de idolatria. A Bíblia chama o amor ao dinheiro de um culto, de uma idolatria. E muitas pessoas não têm mais tempo para adorar a Deus, porque estão adorando a si mesmos, estão adorando os seus desejos, estão adorando o seu ego, estão adorando os seus sonhos. O sonho está no lugar de Deus, a sua vontade está no lugar de Deus, os seus objetivos estão no lugar de Deus, o seu desejo de ganhar dinheiro está no lugar de Deus, um monte de coisa está no lugar de Deus, e ela está ganhando, e está dando certo, e ela está conquistando, mas quanto mais ela conquista, mais ela se afasta, mais ela se distancia de Deus. E aí Jesus diz o seguinte, olha, no versículo 8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. E o Senhor está falando o que está escrito aqui em Deuteronômio 6,13, tema o Senhor o seu Deus, e só a Ele prestem culto, jurem somente pelo seu nome. E diz aqui, olha, 1 Samuel 7, versículo 3, e Samuel disse à nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, e consagrem-se ao Senhor, e preste culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos filisteus. E eu achei interessante esse versículo, porque Israel aqui nesse momento, onde Samuel era o juiz, Israel estava debaixo do jugo dos filisteus, porque havia muitos deuses na vida deles. Quando nós nos deixamos ser enganados por essa voz do diabo, pela sedução de Satanás, acaba que nós estamos colocando muitos deuses na nossa vida. Estamos conquistando, estamos alcançando, mas estamos comprometendo o nosso ministério, comprometendo o nosso tempo de servir a Deus, às vezes passando por cima da nossa família, passando por cima do casamento. O texto está dizendo, olha, se você quer que o Senhor se volte para você, livrem-se de todos esses deuses e preste culto somente ao Senhor. Jesus está dizendo ao diabo: eu não quero o que você está me ofertando, eu não quero os reinos que você está me dando, porque ao Senhor seu Deus adorará, e somente a Ele você prestará culto. A sua fidelidade, a nossa fidelidade tem que estar com o Senhor acima de qualquer outra coisa. Nada pode estar entre nós e o nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com Deus tem que ser acima de qualquer outra coisa. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Preste bem atenção. Se você parar para pensar, o diabo está oferecendo um caminho mais fácil para o Senhor. Jesus veio para conquistar este mundo. Ele veio para reinar sobre todas as coisas eternamente. Mas ele teria que passar pela cruz. O diabo está dizendo: você não precisa passar pela cruz. Tem um caminho mais fácil. Não é assim que o diabo fala, não é assim que o diabo faz.
Você está esperando o tempo de Deus? Você está aguardando a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Você está seguindo firme no seu ministério? Aí vem o diabo te oferecendo as coisas, mas por um outro caminho mais fácil, sem que você tenha que esperar, sem que você tenha que pagar o preço de renunciar ao pecado. Basta tão somente você adorar a Ele. Basta tão somente você adorar a Satanás. O Senhor disse: ao Senhor seu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. E diz então no versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, para lhe guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E você vê a que ponto o diabo chega para desviar Cristo do seu ministério, e ele faz hoje da mesma forma, até mesmo usando a própria palavra de Deus, distorcidamente, fora do seu contexto, para tentar desviar e afastar você. E o que o diabo está tentando fazer? Ele está dizendo: olha, se Deus está na sua vida, você se jogue daqui, porque Ele precisa provar que está na sua vida, fazendo milagres. Você não pode ficar nesse deserto. Se Deus de fato te ama, porque alguns dias atrás, Jesus, quando passou pelo batismo, uma voz do céu disse: este é meu filho amado. Então, se você é o filho de Deus amado, Ele não pode deixar você nesse deserto. Você precisa viver milagre, porque senão Ele não é um Deus vivo, senão Ele não é fiel, senão Ele não te ama. Lance-te daqui, se lance daqui de cima. E aí Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E o Senhor está repetindo o que está escrito aqui em Deuteronômio 6,13, que diz assim: não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massa. O que está sendo falado aqui? Quando que Israel colocou o Senhor à prova em Massa? Foi quando eles chegaram aos pés do monte, oh meu Deus, fugiu da cabeça o nome do monte Horebe, obrigado. Quando eles chegaram aos pés do monte Horebe, não havia água, o povo começou a ficar com sede, e eles começaram a dizer o seguinte: será que Deus realmente está entre nós? Será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente é vivo? Por que você nos trouxe para cá, Moisés? Por que você nos tirou do Egito? Para que a gente morra de sede aqui nesse deserto? Deus estava cuidando daquele povo com tanto amor, Deus estava conduzindo aquele povo e sustentando aquele povo com tanto cuidado, com tanto carinho, mas aquelas palavras, elas provocavam a Deus, eram palavras que estavam desafiando a Deus, eram palavras de atrevimento, eram palavras que mortais pecadores estavam colocando Deus soberano na parede, dizendo: ou você prova que é Deus, ou nós não vamos crer em ti, como se Deus precisasse de nós, ou como se Deus precisasse provar alguma coisa para nós. E aí Jesus está dizendo: olha, ao Senhor, Ele diz assim, não ponha o Senhor seu Deus à prova, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Como que isso se aplica à nossa vida? Nós vivemos esse momento onde o evangelho triunfalista, as igrejas que faz as campanhas, de cura, e que oferece tantas coisas, e aí você olha para a sua vida, você vê tantas provações, você vê tanta dificuldade, muitas pessoas passam então a duvidar, muitas pessoas nesse momento deixam de crer em Deus, porque afinal de contas na vida delas não está acontecendo. Ela se esquece que o Senhor disse que no mundo nós teríamos provações, ela se esquece que o Senhor disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Deus não precisa provar o seu amor por nós, Ele já provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho provou o seu amor por nós, entregando a sua vida e morrendo naquela cruz. O profeta Abacuque, ele tem as suas palavras que se aplicam tão poderosamente na nossa vida,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais desapareçam por aquilo que está por vir, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no meu Deus. A nossa fidelidade a Deus, ela independe das circunstâncias que estamos passando. O nosso amor que temos pelo Senhor e a dedicação que temos a Ele, independe se estamos sofrendo ou não. Nós o servimos porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós o servimos porque Ele é a salvação, Ele é a porta, Ele é o nosso Salvador. Jesus está dizendo, eu não preciso me jogar daqui para provar que Deus me ama, não vou colocar o Senhor à prova. Está escrito, não coloque o Senhor à prova, não coloque o Senhor à prova. Se você parar para pensar, o diabo está dizendo para o Senhor o seguinte, olha, se você pular daqui, e quando Deus te livrar, todos eles vão te reconhecer como Messias, e você não vai precisar passar pela cruz, porque jamais eles vão te crucificar, vendo esse milagre acontecer na sua vida. Mais uma vez, o diabo tentando oferecer um caminho de facilidade, um caminho que afastava Jesus do seu ministério, do seu chamado, do caminho que ele tinha para percorrer. Eu quero terminar a mensagem nessa noite, refletindo com vocês algumas considerações. Primeiro, não vencemos o diabo com a força, não vencemos o diabo com a violência, não vencemos o diabo com armas humanas. A batalha espiritual é travada com as armas espirituais, e a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra, é preciso, quando estivermos atravessando o deserto, estarmos firmes na palavra de Deus, para que não venhamos nos desviar do propósito de Deus, ainda que o diabo use a mesma palavra contra nós. Compreendendo a palavra de Deus de maneira correta, iremos permanecer firme até o fim do processo de Deus, para então sermos aprovados. É preciso entender que Satanás, ele vai atacar justamente no momento de fraqueza, no momento de fragilidade. Quando Cristo teve fome, é nesse momento que o tentador vem. É preciso compreender a batalha espiritual como ela é travada. É preciso entender a necessidade que temos de estarmos aos pés do Senhor e jamais nos afastarmos dos pés do Senhor. O texto ainda fala para nós que Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas no versículo 14 diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. A unção de Deus, ela tem um preço. O poder de Deus é alcançado por meio das orações, das súplicas, dos momentos de separação, dos momentos de orações, o momento que você se debruça sobre a palavra, até mesmo as batalhas que você luta contra o pecado. É assim que se alcança o poder de Deus, e é preciso o poder de Deus na nossa vida para cumprirmos o nosso ministério, para irmos até o fim e sermos aprovados diante do Senhor. Eu quero ainda dizer esta última reflexão sobre esse texto. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto, e o Espírito Santo o retira de lá no poder. Ele vai levado pelo Espírito e ele volta no poder do Espírito. Existe um propósito de Deus para o deserto na nossa vida. Ninguém sofre por sofrer, ninguém vive dias ruins por viver dias ruins. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo que você está passando tem um propósito. Tudo aquilo que você está vivendo nesse presente momento da sua vida, existe um propósito. E que você possa confiar em Deus. E que você, a semelhança do teu Senhor, você possa ser aprovado diante de Deus. Que você compreenda essa verdade do mundo espiritual. Existe um inimigo, existe um adversário, como diz lá Pedro, Satanás ruge ao nosso derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, que você possa ser um homem aprovado, uma mulher aprovada, porque Deus quer derramar uma unção forte sobre a sua vida, Deus quer derramar poder sobre a sua vida, Deus quer preparar e fazer de você um vaso que será útil para o progresso da igreja, para o estabelecimento do reino de Deus. Deus quer derramar esta unção sobre você, entenda isso, seja fiel até o fim, e você alcançará a vitória no teu ministério, amém?